A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Festa Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza. Nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição 12 do quarto trimestre de 2024, que tem como título A Promessa de Vida Abundante. O textuário diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 9 e 10. A verdade prática diz: o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos do 7 ao 18. Introdução. Nesta lição estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João, capítulo 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Então, nesta lição, nós vamos estudar a promessa da vida abundante que o Senhor Jesus prometeu para todos aqueles que o servem, que o seguem, e conforme está ali no Evangelho segundo João, capítulo 10. Então, nós vamos ver que a vida com Cristo, ela é diferente, diametralmente diferente da vida sem Ele. A vida sem Cristo é uma vida vazia, a vida com Cristo é uma vida plena. Nós temos, então, a presença do Senhor Jesus em nossa vida. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos, ou seja, fundamentos sólidos, fundamentos na palavra de Deus, nas promessas de Deus imutáveis, no Deus que não muda, no Deus todo-poderoso. Tópico 1, Jesus, a fonte de vida abundante. Subtópico 1, a fonte de verdadeira vida. João 10 apresenta o Senhor Jesus como um bom pastor que se relaciona com suas ovelhas, as protege e vai à frente delas para livrá-las dos perigos. Além dessa imagem de pastor, João 10 também apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Essa porta simboliza o caminho de salvação espiritual, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível. Por isso, o nosso Senhor Jesus aparece nesse texto como a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus. Então, Jesus é a fonte da verdadeira vida, ou de verdadeira vida, conforme aqui nós encontramos no capítulo 10 do Evangelho segundo João. Ele é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, aquele que cuida das suas ovelhas, ou seja, cuida dos seus servos, cuida dos que creem nele, dos que os servem fielmente, segundo a sua palavra. Então, ele também, além de ser o bom pastor que cuida das ovelhas, ele é a porta das ovelhas. Ou seja, ele é o único caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Só entrando por essa porta que é Jesus, nós podemos ter nosso relacionamento com Deus completamente restaurado. Ele é a fonte dessa verdadeira vida. Sem ele, a vida é falsa, a vida é vazia, é sem sentido. Mas com ele, nós temos realmente um significado profundo, um sentido pleno, porque ele é realmente tudo aquilo que nós precisamos ter. Existe um vazio em nossa alma, que só pode ser preenchido pelo Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2, a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 a 10, de João, capítulo 10, nosso Senhor Jesus faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância.
Aqui podemos fazer um contraste entre o agir de Deus e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida, o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça por meio de Cristo, pode nos dar. Então, conforme já vimos, Jesus é a fonte de vida abundante, de vida eterna. Então, muitos vieram antes dele, se autoproclamando Messias, se autoproclamando salvadores, mas, na verdade, eram ladrões e salteadores. Nós vemos que, por trás desses ladrões e salteadores, está a figura nefasta de Satanás, que odeia a raça humana, odeia o ser humano, que quer destruir o ser humano, roubar o ser humano da comunhão que o ser humano pode ter com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. É isso que nós encontramos nesse capítulo 10 aqui. Então, veja que há um contraste entre o agir de Deus, que é no sentido de salvar o ser humano, de abençoar o ser humano, de restabelecer a comunhão do ser humano com Deus, e a ação de Satanás e seus demônios, que é no sentido contrário, no sentido de destruir, de afastar o ser humano de Deus. Subtópico 3, a fonte de amor. No versículo 11, o Senhor Jesus menciona novamente a imagem do bom pastor, que deu a sua vida pelas ovelhas. Além de as proteger e cuidar delas, ele as conhece bem, e as ovelhas também o conhecem. Versículo 14. Nosso Senhor afirma que, da mesma forma que ele é conhecido do Pai, conhece profundamente suas ovelhas e entregou sua vida por elas. Por isso, ninguém pode tirar as suas ovelhas de suas mãos, pois ele zela por elas. A relação com suas ovelhas é baseada no amor que pode ser testemunhado no relacionamento de nosso Senhor com a Santíssima Trindade. Versículos 15 e 17. Dessa forma, o Senhor Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. O Senhor Jesus é tudo isso na nossa vida, ele é a fonte de amor. Nós vemos que ele já foi descrito como um bom pastor, conforme já vimos aqui no tópico anterior, ele que deu a sua vida pelas ovelhas, ele protege, cuida das suas ovelhas, dos seus servos, daqueles que o servem fielmente. Então veja que, assim como ele é conhecido do Pai, o Pai conhece o Filho, ele também conhece as suas ovelhas, e deu a sua vida por elas. Então, ninguém pode arrebatar as ovelhas de Cristo das mãos dele. As ovelhas estão cuidadas pelo bom pastor, por aquele que é poderoso para cuidar das suas ovelhas, para libertá-las, livrá-las dos perigos, das armadilhas do inimigo da alma humana, que é Satanás. Então, Jesus é a fonte de amor entre o bom pastor e as suas ovelhas. Ele é a nossa fonte transbordante de vida verdadeira e abundante. Jesus é tudo em nós, é tudo para nós. O Senhor Jesus Cristo na vida do cristão. Tópico 2, a vida abundante. Subtópico 1, o conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante em João 10:10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida, segundo Coríntios 5:17. Então veja que o conceito de vida abundante, conforme aqui o comentarista vai escrever, que ele só pode ser obtido, obviamente, através do relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, que é o nosso pastor. Então, veja que essa vida abundante é uma vida de completude, é uma vida que abrange tanto o espírito como a alma e o corpo. Abrange as necessidades espirituais, as necessidades emocionais
e as necessidades físicas. E essa é a vida abundante. Então, quando a pessoa entrega a vida a Jesus, ela experimenta uma metanoia, uma mudança de mentalidade, ela nasce de novo, então ela recebe o Espírito Santo na sua vida, que vai trabalhar em todas as áreas da vida dela, ou seja, trazendo a vida dela, a vida dessa pessoa, uma plenitude que ela jamais experimentou ou poderia experimentar em qualquer religião, em qualquer ideologia, em qualquer filosofia, em qualquer situação. Só recebendo a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ela pode receber essa vida abundante, essa vida autêntica, essa vida plena que o Senhor prometeu a todos os que creem nele, a todos aqueles que o seguem. Subtópico 2, a vida abundante também influencia a família. No episódio bíblico, na ocasião da libertação de Paulo e Silas da prisão, o carcereiro, apavorado, perguntou a Paulo o que podia fazer para ser salvo. De modo que o apóstolo Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. A salvação em Cristo não se aplicaria apenas ao carcereiro, mas, de maneira abrangente, a toda a sua casa. E não se resumiria apenas ao livramento físico de uma punição do Estado, mas a um novo tipo de vida para o carcereiro e toda a sua família. Assim, aprendemos que a vida abundante, prometida por Jesus, abrange os nossos familiares. A vida abundante que Cristo promete, que Cristo concede aos seus servos, abrange toda e influencia toda a nossa família. Então, veja que o carcereiro ali de Filipos, ele perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Não sei por quê? Porque é a vida abundante, a vida plena, a vida que alcança não só o ser humano em todos os seus aspectos emocionais, espirituais e físicos, mas também aqueles que estão ali ao seu redor, os seus parentes, os seus próximos, os seus familiares. Então, a vida abundante, ela acaba alcançando também, de maneira abrangente, toda a casa daquele que realmente crê no Senhor Jesus Cristo, que entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque esse crente vai, então, clamar a Deus pela salvação dos seus familiares, e Deus, que é misericordioso e que quer realmente que toda a casa, que toda a família daquele crente seja convertida, Deus vai ouvir o clamor dos que buscam a Ele sinceramente e vai, então, operar salvação também na vida dos familiares daquele cristão. Subtópico 3, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundante. A prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência, tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia de sentido de outrora. Olha só que coisa interessante, As diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Então, na medida que nós passamos a ter esse relacionamento pleno com Cristo, e desenvolvemos em nós essa vida abundante, ela passa, então, a alcançar muitas outras áreas da nossa vida. E passamos a desfrutar de outras bênçãos adicionais. Por exemplo, passamos a ter paz com Deus, tranquilidade nas decisões que tomamos, porque é uma realidade prometida nas Escrituras para quem tem essa vida abundante em Cristo Jesus. Por exemplo, passamos então a praticar o amor verdadeiro, amamos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e também passamos a viver em unidade uns com os outros na igreja do Senhor Jesus, que a igreja é una, indivisível, é uma só, a igreja verdadeira, a igreja dos convertidos a Cristo e em Cristo. O cultivo da esperança, passamos a esperar o cumprimento das promessas de Deus, e o maior
A maior promessa é a promessa de vida eterna, e nós passamos então a cultivar essa esperança da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Passamos a perseverar na paciência nos momentos difíceis de provações, né? O Senhor então nos capacita, né, através dessa vida abundante. Passamos então a esperar, ter paciência, esperar o tempo determinado por Deus para todas as coisas. Tudo isso são bênçãos da vida abundante em nossa vida. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, né, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis, né? Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, né, e todo o material necessário para o seu aprofundamento, né, no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. O que identifica a vida abundante? Subtópico 1. A alegria do Senhor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, exortando: regozijai-vos sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. No Antigo Testamento, Neemias disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Logo, a alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. Gálatas 5, 22. Em Provérbios, o sábio diz que a alegria é um bom remédio. Provérbios 17, 22. Essa virtude mostra que estamos bem, em paz e cheios de vigor. Isso é vida abundante, né? Então, a alegria do Senhor, que é a nossa força, né, é justamente um resultado dessa vida abundante, né, que Cristo nos concede quando entregamos nossa vida a Ele. Então, essa alegria é uma alegria, não é essa alegria de você conquistar algo material aqui na Terra, essa alegria passageira, fugaz. Não. Aqui é a alegria do Senhor, é a alegria espiritual, é um aspecto do fruto do Espírito Santo na nossa vida, um gozo, um regozijo, né, que nós temos com a presença do Espírito Santo em nós. Então, nós passamos a ter, então, esta alegria. Então, veja que, né, essa virtude mostra que estamos bem em paz e cheios do vigor espiritual, né, que é a promessa da vida abundante, que acaba resultando em alegria, paz e muitas outras virtudes em nossa vida. Subtópico 2, gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo que acontece em nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo o que Deus tem feito de bom por nós. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Assim, a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças em tudo. Então, a gratidão por tudo é mais, né, uma virtude cristã que nós possuímos como resultado dessa vida abundante que Cristo nos concede. Então, nós passamos a ter essa gratidão no coração, mas a gratidão real, verdadeira, uma gratidão que brota lá do nosso interior, porque tem aí uma gratidão, digamos assim, parcial, que sabe, as pessoas só agradecem quando recebem alguma coisa em troca. Não, o cristão não. O cristão, ele é agradecido sempre, porque ele sabe que
né, ele não merecia o que Deus proveu na vida dele, principalmente a salvação. Ele não merecia, né? Foi a graça, favor imerecido. Graça significa favor imerecido, não merecido. Então, ele sabe disso e, por isso, ele cultiva essa virtude da gratidão por tudo e em todas as situações da vida dele. Isso é um transbordar da vida abundante que ele tem em Cristo Jesus. Então, demos sempre graças em tudo, né, por tudo, aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará em nossa vida. Subtópico 3, vida no Espírito, vida de oração. Na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente. A Bíblia diz que, para viver no Espírito, devemos estar inclinados às coisas do Espírito. Romanos 8, 5 a 11. Então, é preciso ser cheio do Espírito e andar nele, para termos a vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Um elemento indispensável para quem vive no Espírito é o cultivo de uma vida de oração. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos exorta a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Em todo o tempo, precisamos reconhecer que devemos ter sempre uma ocasião para orar, quer em casa, quer no trabalho, ao acordar ou ao se deitar. O apóstolo continua a nos exortar. Perseverai em oração, Colossenses 4:2. Então, na vida abundante, o Espírito Santo preenche o crente em Cristo Jesus, né? Nós temos, então, o Espírito Santo que nos motiva, que nos inclina, que nos move à oração. Na oração é um diálogo que temos com o nosso Pai Celestial, que apresentamos diante dele, né, todas as nossas necessidades, as nossas súplicas, as nossas preocupações, apresentamos, colocamos diante dele e ele então derrama em nosso coração a sua paz, né, a tranquilidade, ficamos descansados no Senhor. Por quê? Porque sabemos que ele vai cumprir as suas promessas. Veja que, né, é preciso ser cheio do Espírito Santo e andar nele para termos a vida plena. É por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Andai no Espírito, vivei no Espírito e andar no Espírito, a fim de não cumprirdes a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, nós precisamos andar e viver no Espírito e ter uma vida de oração para gozarmos, experimentarmos esta vida plena, abundante que o Senhor nos concede. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Festa Academia, bate o sino para receber as notificações sempre que postarmos novos vídeos aqui no canal da Festa Academia. Você vai encontrar também no canal da Festa Academia links, né? Ou melhor, você vai encontrar playlists com todas as lições de EBD, que é nos trimestres anteriores, e também as lives da EBD dos jovens, que estamos gravando todas as quintas-feiras, das 10h15 da manhã até 11h15, 11h20, 11h25, por aí. Então, também você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo e dos outros vídeos do canal da Festa Academia, né? Então, você vai encontrar links para você adquirir, você comprar, né, as obras, os livros que são recomendados pelo comentarista deste trimestre para abençoar a sua vida e complementar o seu aprendizado, né, desse tema tão importante, que esse é o tema sobre as promessas de Deus para a sua igreja. Muito bem, a conclusão diz assim: o Senhor Jesus é a fonte de vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada, podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele, como Salvador e Senhor. Quando entregamos nossa vida a Jesus, então, né, passamos a ter essa vida abundante, essa vida plena. Vivemos na plenitude, né,
da presença de Deus em nossa vida. Então, nós passamos a ter um coração agradecido, agradecemos a Deus, a alegria do Senhor passa a tomar conta da nossa vida, nós desfrutamos de paz com Deus, paz em Deus. Por quê? Porque o Senhor nos concedeu essa vida abundante. Muito bem, esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.